Oi, gente, tudo bem com vocês? Oi, galera. Olá. Gente, nós estamos aqui mais uma vez com a Elaine, que é psicóloga. Ela aceitou o nosso convite, muita gente pedindo por ela. Então, eu quero começar fazendo uma pergunta. Existe uma receita, Elaine, assim, para um relacionamento dar certo, como se fosse uma receita de bolo? Vou fazer assim e vai dar certo. É interessante essa pergunta, porque eu acho que muitas pessoas, quando vão até o consultório, também buscam isso, né? Buscam um remédio, buscam uma cura, buscam uma receita. Nem as nossas receitas, a gente vê às vezes, né? As suas receitas, ou as que a gente faz em casa mesmo, dá tão certo, né? Desanda. Desanda. Então, realmente, Silvia, não há uma receita. Por que não há uma receita, Elaine? Porque cada um é cada um. A gente precisa entender o ser humano numa forma dinâmica. Ele não é só isso, ele não é só aquilo, ele é um monte de coisa ao mesmo tempo. E é esse monte de coisas, esse monte de pessoas, de papéis que a gente ocupa, é que vai deixando a relação ou mais leve, ou mais pesada, ou mais difícil, ou mais fácil de se relacionar. Então, assim, a receita não existe. Mas existe algumas coisas que a gente pode fazer para deixar essa relação mais leve, para ela não desandar tanto, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é não idealizar uma relação. Na medida em que a gente idealiza a relação, a gente sempre quer aquilo, o ápice, o 1000%, não é nem o 100, é o 1000%. E aí a gente se frustra demais. E quando a gente idealiza e se frustra, a dor, ela é imensa. E a gente tem uma tendência humana de responsabilizar o outro por aquela dor. E aí é onde começa aquele jogo do cabo de guerra, sabe? Um puxa mais para um lado, o outro puxa mais para o outro, e cabo de guerra tem sempre um vencedor. É um lado só que vence. E no casal, na vida a dois, na vida em família, não existe um lado, existe dois lados, é uma via de mão dupla, tá? Então não existe uma receita. A primeira coisa é não idealizar. Depois, eu acho que acredito assim, ó, eu falo muito isso no consultório, diálogo. Se a gente não conversar, se a gente jogar a poeira para baixo do tapete, a gente não chega a lugar nenhum, tá? Porém, conversar, diálogo não significa julgamento, não significa culpabilizar o outro. Porque se eu tenho um diálogo, eu tenho duas pessoas. Se eu tenho uma relação de dois, eu tenho duas responsabilidades. Tem dois responsáveis por um problema que está acontecendo no relacionamento, né? Eu costumo dizer muito para os casais, não existe um só com responsabilidade. Não gosto da palavra culpa, né? Mas os casais, eles têm uma tendência sempre de culpar o outro. E na relação a dois, não. São os dois responsáveis. Então, tem hora que, lógico, tem um que é mais responsável que o outro. Mas, no contexto geral, os dois são muito responsáveis por tudo que acontece. Então, o diálogo é onde eu falo, eu escuto, onde eu coloco a minha sensação, as minhas percepções e escuto do outro também, tá? Eu costumo dizer que os casais, cada um vem com uma verdade, né? Um vem de uma família, vem de uma cultura, vem de um lugar, de uma cidade, o outro também. E quando se casam, se juntam, resolvem ter uma vida em comum, eles trazem essas duas verdades diferentes e precisam construir uma nova verdade que é desse casal. E aí sim vai funcionar, porque eu não trago a minha como sendo a verdade absoluta, o outro não traz a dele como verdade absoluta e vai criando uma nova verdade que aí sim é do casal. O casal precisa se moldar, então, se adaptar à nova. Porque é muito por culpa só no outro, né? Eu acho que tem que ser igual. Eu acho que essa é a palavra. A gente não Alguma- pode. Não. A gente não pode pôr A culpa no outro. é dos dois. É igual você falou. Uma vai ter sempre mais culpa, mas eu acho que a culpa é dos dois. E a responsabilidade, né? Eu gosto muito da palavra responsabilidade. Porque culpa fica muito pesado, né? E quando a gente assume a responsabilidade para o relacionamento dar certo, eu também assumo aquilo que eu faço que permite ou não permita que esse relacionamento dê certo, tá? Tem, né? Tudo é uma questão de encontrar. Eu acho que às vezes o casal ele busca o erro e não a solução para o problema, né? Perfeito, E aí, Silvia. e aí fica complicado de Isso. chegar a Isso. E aí uma míngua, né? resolução, né, do problema. Porque Exatamente. acaba que eu quero ter razão, ela também quer, e acaba que às vezes um casal que tinha tudo para dar certo se separa por não chegar No consenso. consenso. Lembra que no começo eu falei, né, dessa questão da gente
idealizar o relacionamento. Então, quando a gente idealiza o relacionamento, a gente ainda pensa no príncipe encantado, na princesa. E não existe isso. Aquele príncipe encantado ou aquela princesa encantada, ela é humana, ele é humano, o outro é humano, né, nas relações. E esse humano, ele vai vir cheio de história. A gente não pega alguém vazio e vai construindo, né? Como você constrói uma casa, do alicerce, enfim, você vai construindo do jeito que você quer. Um relacionamento, você já pega a casa pronta e vai arrumando, vai reformando. Então, os relacionamentos, eles precisam disso. Essa coragem para reformar. A gente, às vezes, não tem coragem. A gente usa muito a culpabilização. Eu culpo o outro por aquilo que eu não dou conta. E isso não é legal. Então, quando você passa a culpar o outro e não olhar também para aquilo que é teu, para os teus erros, para aquilo que você acerta também, porque assim, se a gente também só fica olhando para aquilo que não tá dando certo, a gente não enxerga aquilo que tá bom na relação, tá? Então, a tendência é assim, eu não idealizo, eu tenho diálogo, eu olho para aquilo que é minha responsabilidade, eu também olho para aquilo que é do outro, e aí a gente conversa. Muitos vão falar assim, mas e aí, eu tô vendo as minhas responsabilidades, mas o outro não quer ver. E aí eu vou dizer pra vocês, assim, o outro, muitas vezes, ou na maior parte do tempo, ele é responsabilidade dele próprio. Se ele não quer olhar, se ele não quer ver, se ele não quer consertar, aí é hora de repensar, né? Porque assim, enquanto os dois estão querendo acertar, estão querendo refazer, né, reformar essa construção de casal, é um excelente sinal. Agora, quando um desiste, ou quando um fala, não, eu não quero, né, não quero fazer nada por nós mais, aí eu acho que tem que repensar. Porque quando só um tá brigando pela relação, só um está inteiro nessa relação, aí não tem relação, tem um só. Né? Só remando esse barco sozinho. Exatamente. Tá? As duas juntas, né, amor? Ainda bem, né? Isso mesmo. Vocês estão reformando, não estão? Nós estamos reformando. Nós estamos em reforma constante, né? Isso, exatamente. Porque eu acho que cada ano que passa, nós vamos fazer 14 anos juntas. São coisas novas, situações novas, vivências novas, problemas novos. E aí isso vai fazendo parte do nosso dia a dia, a gente vai aprendendo a lidar, né, com isso. E a gente já passou por cada coisa, né, amor? Muito. A gente ri, a gente chora, a gente brinca, a gente conta piada. A gente faz tudo junto, assim. Essa eu acho que é a melhor parte de tudo. Essa semana ela ainda falou, você me faz fazer cada coisa que eu nunca imaginei fazer. Gente, eu nunca imaginei eu fazer coisas. Gente, eu vou entrar num carrinho de supermercado. Isso eu não deixei. Ela não deixou ontem, mas vai acontecer, vocês podem ter certeza, porque eu, Júlio, eu morro de vergonha. Eu quero fazer, eu quero, pra gente se divertir. Tá. É muito bom. E aí, pensando nisso, vocês já idealizaram a relação de vocês em algum momento? E depois vocês pararam porque vocês se frustraram? Isso, a idealização do relacionamento fez parte do casal de vocês, assim? Dessa relação de vocês? Você já idealizou demais a Silvia demais vocês? E aí vocês se frustraram e aprenderam a lidar com as frustrações, em reformar essa casa, em reformar essa relação? Acho que sim. Eu acho que assim, essa perfeição que a gente busca muitas vezes no outro, ela não existe nem em nós mesmos. Então, quando a gente tem consciência disso, nossa, eu também não sou perfeita. Eu também erro. Eu também falho com ela. Então, ela também pode falhar comigo. Assim, você tem que saber entender as falhas do outro, ver que você também não é perfeita. Mas às vezes a gente idealiza assim. Acho que hoje não mais. Acho que hoje a gente está vivendo um dia de cada vez e aprendendo com tudo que já nos aconteceu e que vem acontecendo. E a gente está conduzindo, eu acho que até muito bem, inclusive, toda a situação. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, né? Quando a gente está no relacionamento é pra gente entrar com o coração, e entrar com o coração inteiro, mas levar o cérebro junto. Porque às vezes a gente esquece, só entra com o coração, e aí esquece de levar isso aqui. É verdade. E aí a gente fica muito emocional, a gente fica muito sangue nas veias, nos olhos, assim, e aí o negócio não vai pra frente, tá? Então assim, quando eu levo o coração, eu amo, mas eu também levo o meu pensamento, a minha cabeça, eu paro pra pensar, eu não ajo por impulso,
a qualidade do relacionamento vai melhorando, né? E na medida em que a gente vai ganhando uma qualidade melhor para o relacionamento, a gente vai ganhando também um nível de tolerância maior pelo erro do outro, pelo meu próprio erro. Porque se a gente também não perdoa os nossos erros, aí que a gente não vai perdoar do outro, né? E também acho que essa relação do perdão é muito importante na relação de casal. Eu percebo assim, ao longo do tempo, lidando com um público grande, é que as pessoas elas têm uma grande dificuldade de lidar com o erro do outro, de lidar com as falhas que acontecem dentro do relacionamento, que às vezes são tão comuns, acontece o tempo todo, Sim. e às vezes lidam tão mal com isso, principalmente com o perdão, né? Às vezes parece que buscar algo novo seja um caminho mais fácil. Sim, sim. E o perdoar não é aquela coisa, eu vou perdoar, eu vou virar um santo, uma santa, não é nada disso, mas o perdão ele vem como uma possibilidade, uma permissão para o outro ir se reconstruindo, se reformando. Eu acho que é isso. A paciência, né? Então, quando eu perdoo, quando eu me perdoo e perdoo o outro, eu me concedo um momento para ser melhor, para refazer o erro que eu tive, aprender com aquilo. Eu acho que todo erro ele tem que gerar um aprendizado. Porque quando ele gera sofrimento, revolta, raiva, aí não funciona, né? Então, acho que vocês tiveram várias experiências na vida de vocês de erros e vocês foram transformando em aprendizado. Por isso que estão há 14 anos juntos. Não, porque a relação é perfeita. Isso. Não. Porque a relação não é perfeita. Eu sempre né? disse, desde quando a página começou, a nossa relação é comum. O que muda, talvez diferencia de outras relações, é a forma que a gente se relaciona, porque a gente não quer desistir desta relação. A gente, às vezes, comete os erros aí que todos, é bem comum, erros comuns de muitos outros casais, independente de ser homossexual ou hétero, mas acho que a gente aprende com o erro para continuar e tentar ser melhor do que nós fomos até aí. Sim. E aí isso faz com que a gente consiga seguir em frente, assim. Imagina, 14 anos de uma vida que a nossa vida, assim, a gente já passou por problemas de saúde, várias cirurgias, foram muitas as mudanças, né? E suportou tudo isso, então assim, tem a distância, teve muitos tropeços, mas estamos aí e acho que... Você, Silvia, falou uma outra coisa importante, né? Não desistir. Também é humano, quando a gente se depara com as dificuldades, com as frustrações, desistir. Porque é muito mais fácil, muitas vezes, falar, vou sair dessa relação e vou para uma outra, ou vou ficar sozinho. Mas toda relação exige investimento. Então, se eu não investir naquela outra pessoa, na relação, ela vai minguar, né? Então, não desistir no primeiro erro, na primeira frustração, ou mesmo depois de tantos, porque em 14 anos a gente tem muitos erros. Mas o que sustenta, né? Uma relação de 14 anos com muitos erros, com frustrações, não desistir. É persistir, entender que aquele ser humano está ali e que ele é tão possível de erro como eu mesma. E aí quando eu igualo isso, eu entendo que eu posso ter uma relação mais saudável, né? Sim, E eu acho assim, né, que às vezes eu acho que o insistir em continuar tentando fazer dar certo é nos casos onde os dois lados querem continuar, porque tem muita gente tentando continuar um relacionamento, resistindo para não chegar ao fim, quando na verdade já acabou para um dos lados. Aí eu acho que é um desgaste desnecessário, né? Exatamente. Tempo perdido. Remar o barco sozinho não dá, né? Tendo o outro lá, aí não dá. Ele afunda. Bom, gente, então nós vamos encerrar esse vídeo por aqui para que não fique tão extenso. E nós esperamos as perguntas de vocês, daquilo que vocês gostariam que a Elaine falasse no próximo vídeo. E esperamos ajudar muita gente, né, Preta? É o que esperamos mesmo, viu? De coração. E faça suas perguntas, gente, porque eu sei que todo mundo quer fazer pergunta, precisa de alguma ajuda e não tem como fazer. Então, aproveita a psicóloga Elaine. Ela é do nosso coração e do seu coração.
É isso aí. Então a gente aguarda aí o próximo mês e as novas perguntas. Obrigada e até. Até, Até gente. Um breve, grande gente. beijo.